Então hoje é dia 7 de setembro e este não será um vídeo para contar a história do 7 de setembro, que todo mundo já sabe, independência ou morte, Dom Pedro II, blá blá blá, grito do Ipiranga, essa história todo mundo já está cansado de saber. Mas eu quero falar sobre a ideia que fundamentou esse movimento separatista do Brasil, que é a ideia de secessão, autodeterminação dos povos. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre a secessão que o Brasil fez esse dia e por que o Brasil precisa de mais secessões. Roda a vinheta. Esse é o canal Libertário 013, um canal para falar de economia, filosofia e ética por uma perspectiva libertária. E como eu falei no começo, eu não quero fazer um vídeo sobre a história do 7 de setembro, isso aí você já viu na escola, e também, se você viu na escola, provavelmente você viu a história errada. Eu vou deixar na descrição o link do documentário da Brasil Paralelo sobre o 7 de setembro, que pra mim é a melhor fonte sobre o 7 de setembro, porque conta a verdadeira história, e não aquela história de que é colonialista, com esse viés idiota que os professores esquerdistas provavelmente contaram para você. Então, vai aqui na descrição, acha o link da Brasil Paralelo, assim como o link de todos os patrocinadores do canal, no caso a Loja da Liberdade. Você pode comprar camisas com desconto usando o cupom Liberdade5, você me ajuda, compra camisas, canecas, enfim, ajuda lá. E se você quiser contratar thumbs belíssimas como essa que você está vendo, no contato também, na descrição aí também tem o contato da Ana, que é quem faz as minhas thumbs. Ela está aceitando trabalho, é a ANCAP, é das nossas, então se você quiser pagar ela em Bitcoin, ela fica muito agradecida e aceita o pagamento de Bitcoin. Então, ANCAP contrata ANCAP, vamos lá, ajudem ela também. E sigam nas redes sociais, ajudem eu também financeiramente caso você puder, os meios estão na descrição. Então vamos lá pro vídeo aí, feito esse jabá. Por que eu coloquei, basicamente, eu não, né, pedi pra Ana colocar o Zema, o Mises e Dom Pedro na thumb? Porque basicamente eles serão os três fios condutores. O ato do Dom Pedro segundo, né, há 201 anos, né, se eu não me engano, alguma coisa assim, enfim. Eu não sou muito bom de matemática, mas fazem muitos anos aí, acho que são 201, enfim. Talvez eu tenha errado nas contas, enfim. Eu sou meio burro pra matemática, tá? Mas faz bastante tempo, fez o grito lá da independência. E o Mises tem a ver com a parte que ele defende a secessão a nível individual, e o Romeu Zema tá aí na thumb porque ele tocou nesse assunto de uma maneira burra, tosca, porque assim, ele faz parte da escória da humanidade, que são políticos, então evidentemente que ele não vai conseguir expressar as ideias dele, porque ele é a escória da humanidade, e quem diz que escória da humanidade consegue expressar as ideias de maneira adequada, né? Então, mas vamos explicar. O Mises, ele como um liberal clássico, né? O Mises não era um libertário, tá? Embora, assim, eu particularmente acredite que se o Mises hoje estivesse vivo, ele seria um libertário. Há algumas evidências que apontam para isso. Por exemplo, o Mises ele teceu grandes elogios ao Man Economy and State quando vivo, né? Ele chegou a ler o livro quando saiu e tal, e ele elogiou bastante. Então, é um livro que tem um viés anárquico claro, né? Então, né, temos uma... Man Economy and State, para quem não sabe, é uma economia Estado, tá? Para quem não sabe. É um livro que tem um viés bastante libertário, então o Mises elogiar isso já diz alguma coisa. Mas eu não gosto muito desse anacronismo histórico de colocar o Mises como um libertário na época dele. O Mises era um produto do seu tempo, ele era um homem que viu a ascensão de regimes totalitários que queriam literalmente trucidar ele, para não usar outra palavra. E ele foi um cara que lutou contra isso, passou a vida dele inteira lutando contra isso, então ele tá ali no campo dos liberais clássicos. Assim, se você trocasse ideia com o Mises uma hora, assim, explicando pra ele e tal, o libertarianismo, provavelmente o Mises ia falar, você tem razão, imposto é roubo mesmo. Então ele seria dos nossos hoje em dia, mas na época dele era um liberal clássico, então vamos manter ele assim. Ele tinha algumas ideias, se você for parar a pensar, que nenhum libertário discordaria. Por exemplo, a ideia de secessão a nível individual. O Mises era um separatista, assim, bem ferrenho, e ele defendia que qualquer povo poderia declarar secessão a qualquer tempo. E ele dizia que isso deveria ser estendido ao indivíduo se fosse possível, embora ele acreditasse que não fosse muito prático. E eu tendo a concordar com o Mises nessa visão. Não que eu não defenda o separatismo a nível individual, eu acredito nessa coisa, mas por um princípio econômico de que, assim, é meio ruim você viver completamente sozinho, isolado. Não tô dizendo assim, tipo, eu fiz um separatismo, então, sei lá, vou me enfiar no meio do mato. Mas tô dizendo assim, num sentido de você tentar ser autossuficiente, você tentar produzir tudo. É muito difícil, enfim.
Tem gente que consegue? Tem gente que consegue, mas a maior parte das pessoas, convenhamos, não tem esse perfil de habilidade, não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, não é prático. Então, quando o Mises usa isso, eu acredito que ele esteja pensando na maior parte das pessoas e não na exceção das pessoas que consigam fazer isso. Então, ele tá muito certo nessa ideia, principalmente não, como é que eu posso dizer, em apontar a questão não prática da secessão individual, beleza. Defender a secessão individual, beleza também. E ele também está muito certo em apontar a secessão de pessoas, né? No caso de, por exemplo, uma cidade, um estado, alguma coisa. Que é mais ou menos o que o Zema falou, né? Mas ele falou do jeito tosco dele. Basicamente o que ele disse é tipo, então vamos fazer uma frente aqui política para combater o Norte e o Nordeste usando o Sul e o Sudeste. Mas assim, o mais importante que você precisa entender nessa treta toda é que existe uma diferença de mentalidade fundamental, que ela é grande, ela gera discordância e ela jamais será pacificada. Então quando você vê esse liberaleco aí, esse isentão aí, o liberal que fez o L, o esquerdista falando, o esquerdista moderado, né, falando que não, nós temos que pacificar o país, tem que acabar com esse ódio, essa discordância política, essa polarização já deu. É tudo balela, é tudo gente que não sabe o que está falando, que não estuda, gente burra. Infelizmente essa é a verdade. A real é a seguinte: existem dois tipos de mentalidade que são completamente conflitantes e elas nunca, jamais estarão em harmonia. Não existe um cenário em que duas pessoas com essa mentalidade, com essas mentalidades diferentes, convivam de maneira pacífica. Não tem. Então, se você quer uma convivência pacífica com essas pessoas, a solução é separar as pessoas em dois grupos. Um grupo é um grupo que tem uma mentalidade parasitária. Ela quer viver do trabalho dos outros, ela quer ter um mínimo, ou assim, ter um mínimo de esforço de trabalho para receber o máximo de dinheiro possível que venha dos outros. Nessa mentalidade está incluído políticos, burocratas, corporativistas, funcionários públicos em geral, lobistas e toda essa galera. Todos esses caras estão nesse grupo aqui. Vamos chamar de grupo A, por exemplo. Do outro lado está o grupo B, que são indivíduos que têm uma mentalidade produtiva, voltada ao mercado, à concorrência, ao livre mercado. São indivíduos que são inovadores, galera que investe, galera que tem empresa, galera que produz algum tipo de bem econômico. Eu, por exemplo, produzo vídeos. As pessoas vêm no canal, assistem os vídeos e tal, mandam uma grana aí quando gostam do vídeo e tal. É o meu trabalho. Sei lá, você pode ser um instalador elétrico, por exemplo. Você faz fiação elétrica, você pode ser um médico, você pode ser qualquer coisa, mas você é uma profissão na qual você tem a mentalidade que assim, eu preciso, perdão, eu preciso servir uma outra pessoa para eu receber alguma coisa em troca dela, porque eu prestei um serviço para ela que é bom o bastante para ela olhar para o dinheiro dela e falar: eu valorizo menos o meu dinheiro e mais o serviço que você me prestou, tome o meu dinheiro. E você vai no mercado ou em outros lugares e compra coisas e faz a mesma coisa com outras pessoas. Você pode ir numa loja de roupa e comprar uma roupa, ou sei lá, de repente você compra uma roupa personalizada numa costureira. Então você valoriza mais o trabalho daquela costureira do que o seu dinheiro. Então é tudo uma questão de uma troca de valoração. Você valoriza mais o que você está recebendo do que o que você está dando para essa pessoa. Essas pessoas, elas entendem essa mentalidade, elas têm isso. Elas são basicamente a galera que paga imposto. O grupo B, vamos chamar assim, grupo dos pagadores de impostos. Do outro lado, o grupo A, vamos chamar de recebedores de impostos. Quem recebe imposto sempre quer receber mais imposto. Quem paga imposto sempre quer pagar menos impostos. Essa é a verdadeira luta de classes que existe entre os recebedores de impostos e os pagadores de impostos. Os conflitos ideológicos que existem na sociedade são porque os recebedores querem receber mais impostos, os pagadores querem pagar menos impostos. Enquanto você tiver impostos, enquanto você tiver Estado, governança coercitiva e esse tipo de bárbare que a gente tem hoje em dia chamada democracia, Estado, políticos, eleições, STF, essas instituições podres que nós temos, que foram fundadas infelizmente no 7 de setembro, nós vamos continuar com esse problema. Não há como solucionar o problema por via política, porque a própria política é o problema. É como você tentar, sei lá, tratar um paciente com câncer injetando mais tumores de câncer nele e falando: não, tudo bem, o câncer vai combater o câncer. Não, não vai.
Só vai matar o paciente mais rápido. Então não tem como solucionar esse problema. É por isso que aí, da forma tosca, idiota, burra e tacanha do Zema, ele acertou na solução do problema. Criar duas frentes, mas não frentes políticas. Porque aí ele quer ganhar capital político, porque ele quer se eleger presidente, então ele está propondo a solução política, que é uma não solução. Então o que ele propõe? Separar o Brasil, de certa forma. Ele não está errado na ideia separatista. Sim, o Brasil precisa de uma secessão de novo. Talvez criar dois Brasil, Brasil A, Brasil B, ou sei lá, Brasil do Sul e Brasil do Norte, enfim, não sei como que vai ser, mas precisa-se urgentemente separar esses dois grupos de indivíduos. Esses dois grupos de indivíduos precisam ser separados porque eles não vão conviver pacificamente. Eles têm uma diferença fundamental de mentalidade, de cabeça, que não vai ser resolvida. Existem casos, assim, que indivíduos que estão nesse grupo aqui podem aprender e tal, mudar. Tem, mas é um puta trampo, é muito difícil, inclusive essa parte do meu trabalho. Mas tem gente que tá além do ponto de conversão, sinceramente. Tem gente que não tem jeito. O cara vai morrer assim, ele nasceu assim, ele tem a mentalidade parasitária, ele vai morrer assim e acabou. Então a solução não é você tentar mudar a cabeça dele. Nesse caso é você segregar ele mesmo, é remoção física, como diz o Hans Hermann Hoppe. E isso não é nenhuma forma de pegar violência, é só simplesmente você fazer um boicote a esse indivíduo. Você boicotar ele, não é tipo agressão física, porque seria uma contradição o Hans Hermann Hoppe defender uma tese de agressão física quando ele é o cara que criou a teoria que fundamenta a não agressão física, né? Criou a ética argumentativa hoppiana. Então, temos que separar o Brasil. É fundamental fazer isso. E eu acho paradoxal que a república, né, entre aspas, assim, o país que nasceu de uma secessão, que é o Brasil, ele tem na sua constituição dizendo que a República Federativa do Brasil é a união indissolúvel de seus estados mais o Distrito Federal. Ou seja, você tentar romper a ordem do Estado, né, romper esses 27 estados, é considerado um crime no Brasil. Então o movimento separatista no Brasil é considerado criminoso, infelizmente. Um salve aí pro pessoal do MRSP, Luciana, galera que faz um trabalho brilhante aí, brigando ideias. Então é complicado, sabe? É muito complicado você entender essas nuances, você entender como é que eu posso dizer, como você resolve esse problema, que é o caso, a secessão. Isso é tão difícil passar essa mensagem para as pessoas, porque as pessoas elas têm esse sentimento nacionalista incrustado nela de que tipo, ai, a identidade nacional, precisamos ser um só Brasil, todo mundo aqui ó, unido. É uma mentalidade fascista, que as pessoas não percebem. Não estou dizendo que as pessoas são fascistas, mas sim o mindset. E, infelizmente, acaba constatando uma verdade irrefutável. O fascismo foi a grande ideologia totalitária vencedora do século passado. Não foi nem o nazismo, nem o comunismo, foi o fascismo. O fascismo saiu praticamente intocável do século XX, assim, em termos de críticas intelectuais, ou pelo menos assim, sobreviveu às críticas intelectuais, evidentemente tiveram críticas. O próprio Mises tem um tratado brilhante que critica bastante o fascismo, né, que é o livro Liberalismo, lá no capítulo, acho que é 8, se não me engano, 8 ou 7, enfim, que ele critica o fascismo. É uma boa obra, e é nesse livro, tá, que os liberalecos lá, os left livre principalmente, enfim, esquerdistas, eles usam para poder chamar o Mises de fascista. É basicamente uma distorção, eles pegam as duas últimas páginas acho que duas últimas páginas, dois últimos parágrafos do livro, do capítulo, para poder dizer que o Mises era fascista, e ignoram toda a crítica que ele faz ao fascismo ao longo do capítulo. Enfim, esquerdista deturpando as coisas. Então, essa é a mensagem do dia de hoje. O Brasil nasceu de uma secessão e ele precisa de mais secessões. Ele precisa separar, sei lá. A princípio, assim, a gente precisa separar a mentalidade parasitária da mentalidade produtiva. Depois a gente vê quem dentro da mentalidade produtiva ainda tem mentalidade parasitária e aí a gente forma uma república de bananas aí para poder importar banana. Afinal, banana é Aurinegra ANCAP. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Se inscrevam, comentem, compartilhem se você chegou até aqui. Manda no grupo da família, manda para todo mundo aí para poder explicar. Manda aí principalmente pro seu tio Bolsonaro aí, que os bolsonaristas eles arranham entender essa ideia, mas ainda dão uns tropicão aí e não entende. Agora a galera petista aí, sinceramente, tão perdida. Mas enfim, é isso aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.